Bitcoin. Quem não tem tá maluco. Esse vídeo é para você que sempre quis entender como funciona o Bitcoin. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar tudo sobre o Bitcoin e também o mercado de criptomoedas. Então, desde até quanto pode valer um Bitcoin, quais são os riscos, a sua origem. Então, assista esse vídeo até o final para não perder nada. E esse vídeo também é para você que já investe em Bitcoin, tem algumas dúvidas, quer saber um pouco mais sobre a origem do Bitcoin e, além disso, eu vou falar como que eu invisto o meu dinheiro no mercado de criptomoedas. Vamos nessa! Eu separei a explicação sobre Bitcoin em 5 tópicos diferentes para ficar melhor o aprendizado, para passar de uma maneira mais simples, tá? Antes de eu ir para o primeiro, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos lá. O primeiro tópico, o mais importante, o início do Bitcoin. Qual é a origem do Bitcoin e como ele funciona, tá? O Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital, uma moeda eletrônica, tá? E indiscutivelmente é o assunto mais hypado do século 21, onde tem até filmes sobre, não só sobre Bitcoin, mas também sobre várias criptomoedas, tá? O Bitcoin foi lançado em outubro de 2008, por coincidência, um mês após a quebra do Lehman Brothers. A quebra do Lehman Brothers foi designado o nome da crise na época como crise do subprime. Antes de falar mais sobre Bitcoin, temos que dar 2 passos para trás e entender o que foi a crise do subprime. A crise subprime iniciou em 2007 por conta de uma alavancagem do crédito liberado para o mercado imobiliário. Isso acarretou em um efeito aí dominó a quebra de vários bancos americanos, dentre um deles o Lehman Brothers, que é o quarto maior banco de investimentos americano. Diante disso, né, vários economistas e entusiastas, não só do Bitcoin, também da criptomoeda, se questionaram, né? Será que o Bitcoin foi criado exatamente por conta dessa crise financeira, tá? Por conta que a própria subprime ocasionou uma maior crise financeira não só para os Estados Unidos, como para o mundo inteiro. Muita gente perdeu muito dinheiro. Então, os economistas e os entusiastas se perguntaram, se questionaram, será que a criação do Bitcoin se deve ao fato desse crédito desenfreado sendo liberado para o mercado, por não ter controle nenhum sobre a moeda, os governos, né, fazendo impressões de moeda como fossem impressões de papel sulfite A4? Então, vale o questionamento. Mas, em todo caso, o Bitcoin surgiu através de um e-mail com um pseudônimo escrito Satoshi Nakamoto, no qual esse e-mail foi enviado diversos e-mails desses para pessoas que eram entusiastas, se interessavam pelo assunto de criptografia. Nesse e-mail teve 2 dos principais pontos. Primeiro, que é o P2P, peer-to-peer, né, pessoa para pessoa. O que seria isso? É a possibilidade de transação de pessoa para pessoa sem intermediários, ou seja, sem bancos, né, para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, tá? Ou seja, algo completamente descentralizado, sem qualquer gerência de pessoas, empresas ou até mesmo governos. Essa transferência permite o anonimato das pessoas, dos participantes, e fica tudo registrado em algo chamado blockchain. A blockchain nada mais é do que um grande livro contábil em que ficam registradas essas transações de Bitcoin, tá? Para ficar de uma forma mais organizada. Como não tem gerência, né? Quem faz a própria gerência são os próprios participantes das redes. Eles falam que são os nós, né? Cada participante é um nó. Então, a blockchain seria como se fosse o controle dessas transações, tá? O segundo ponto importante no e-mail era oferta finita.
No total, temos 21 milhões de Bitcoin a ser minerados até 2140, tá? O que o torna muito escasso. Atualmente, temos aproximadamente 19 milhões e 700 mil Bitcoins já minerados, ou seja, só resta minerar aproximadamente 1,3 milhões, um pouco mais de 6%, então muito pouco falta a ser minerado. O Bitcoin se torna cada vez mais escasso, já que as pessoas mineram Bitcoin ou compram Bitcoins, colocam em uma carteira privada. Nessa carteira existe uma senha e as pessoas simplesmente esquecem a senha, e isso é algo irrecuperável. Então não se tem ao total a quantidade de Bitcoins que vai ter disponível em circulação, já que existe esse número que ninguém sabe de Bitcoins perdidos à deriva pelo mundo, né? Então, apesar do Bitcoin existir desde 2008, as primeiras moedas mineradas do mesmo, né, foi em 2009, no qual chamado Gênesis. Tópico 2. Quanto vale um Bitcoin e até quanto ele pode valer no futuro, né? Hoje eu cotei o valor do Bitcoin no 14 de agosto de 2024. Um Bitcoin custa aproximadamente $59. Aproximadamente porque é negociado 24 horas no mercado aberto. Então, em uma volatilidade muito alta. Então, $59 mil é o equivalente a aproximadamente 325 mil reais. Até quanto ele pode chegar? Infinito, tá bom? Existem diversos estudos que o Bitcoin no futuro bem próximo pode bater 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, tá bom, pessoal? Ou seja, mais de 5 milhões de reais. E ele também pode bater esse 1 milhão, 1,5 milhão, mas também pode vir valer zero se simplesmente houver um desinteresse ou até uma outra criptomoeda que as pessoas possam se interessar mais. Então, para comprar um Bitcoin, você tem que tomar muito cuidado. É um investimento de altíssimo risco, já que o preço dele se baseia na lei da oferta e da demanda. Então, o que dita o preço é justamente a demanda, do interesse das pessoas por conta dessa oferta. Quando não tiver mais demanda, vale zero. Como é algo escasso que não vai ter mais oferta, quanto maior a demanda, mais vai valer um Bitcoin. Tópico 3. Outras moedas digitais? Como assim? As discussões sobre a criação de uma moeda similar ao Bitcoin começaram bem antes de 2008, tá? Segundo o próprio um dos principais sites que aborda sobre Bitcoin, o bitcoin.org, o conceito de criptomoeda foi descrito aproximadamente em 1998 pelo engenheiro de computação Wei Dai. No artigo de Satoshi Nakamoto, ele cita exatamente esse artigo do Wei Dai. Conhecidas como altcoins, esse é um termo para definir toda criptomoeda que não são as bitcoins. Elas são criadas para solucionar, por exemplo, problemas tecnológicos, problemas nas redes das blockchain, ou até problemas com altas taxas, tá? Essas altcoins são criadas para essas finalidades, ou até mesmo para algumas brincadeiras, as chamadas meme coins, como ficou muito conhecida a tal da Dogecoin. A altcoin mais levada a séria, mais conhecida, que é a maior do mercado, é a Ethereum, tá? A Ether é uma das principais moedas que ela revolucionou o mercado de cripto por promover e dar a opção para os desenvolvedores criarem contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. O Ethereum ele deu um pontapé no surgimento de tokens não fungíveis, as famosas NFTs, a moeda em circulação no metaverso, entre outras funções tecnológicas. A Ethereum foi idealizada pelo programador russo-canadense Vitalik Buterin em 2013 e lançado oficialmente no mercado em 2015. Tópico 4. Como investir em Bitcoin? Aonde? Em qual plataforma? Né?
Hoje, as principais formas de você investir em Bitcoin, eu separei em duas formas, que é a direta e a indireta. A direta, que é a mais convencional, eu não diria que é a mais utilizada, porque a indireta vem crescendo muito, mas é a mais convencional, a mais antiga, né? Que é você comprar propriamente a moeda no mercado. Assim, você pode comprar através de algumas grandes corretoras, como por exemplo a própria Binance, que é uma das maiores corretoras de cripto do mundo, né? Mas quando você compra elas, você tem a opção de deixar sob custódia dessas exchanges, que não é o indicado, já que é um mercado que não tem muita regulação, né? Em 2022 teve a quebra da FTX, que na época era a segunda ou terceira maior exchange do mercado, né? Muitos investidores em criptomoedas foram prejudicados, né? O processo corre até os dias de hoje ou o próximo disso, tá? Então, se você comprar diretamente uma criptomoeda, saiba o que você está fazendo e tenta não deixar sob custódia da corretora, né? Porque tem um outro local que você pode guardar, que é as famosas wallets. Nesse caso, tem que tomar muito cuidado para você também não entrar no grupo de pessoas que perdem a senha e simplesmente perde o dinheiro. E isso é algo irrecuperável, tá? Não tem como. Tem tentativas limitadas também para você colocar a senha para destravar. Então, assim, tem que saber muito do que tá fazendo, tá bom? Já tem que estar em um nível mais profissional, tá? Se você tá conhecendo o mercado, né, quer se expor ao ativo, a forma indicada é a forma através indiretamente. O que seria investir indiretamente? É você simplesmente conseguir investir em Bitcoin através das principais corretoras brasileiras. XP, até no banco mesmo. Um Itaú da vida, um Safra, a Rico, na Clear, Genial. Essas plataformas, essas corretoras brasileiras têm duas principais formas de você investir. Ou através de ETFs, que é a Exchange Traded Funds, no qual você compra uma ação. Você vai lá e compra um ETF, tá? Tem vários tipos de ETF que replicam, por exemplo, o Ethereum, o Bitcoin, uma cesta de criptomoedas. Já vou abordar um pouquinho mais nesse assunto, né? A outra forma é através de fundos de investimentos, tá? O fundo de investimento, ele costuma ser um pouco mais ativo, no qual é um gestor que pode estar atuando ali dentro, tá fazendo as exposições, por exemplo, montando uma carteira com 30% em Bitcoin, 30% em Ethereum, Solana, etc. Então, o fundo de investimento é algo mais ativo, também é um pouco mais caro, provavelmente. Já em ETF é algo mais passivo. Tem por exemplo, seguir a carteira lá de Bitcoin, seguir a carteira de Ethereum, ou seguir uma carteira diversificada através de um índice que já é previamente discutido como que ele vai funcionar. Também já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também esses ETFs registrados na nossa bolsa brasileira, o risco de custódia é quase que nulo, né? É muito mais seguro do que você colocar em uma carteira privada, tá bom? Então, tem várias formas de você investir em criptomoedas nos dias atuais. Tópico 5, como que eu invisto em criptomoeda em Bitcoin, tá? Eu, Nicolas, tá? Eu tô evidenciando porque obviamente isso não é uma recomendação de investimento, é somente para te ajudar se você gostar do assunto e estudar mais, tá? Eu compro um ETF chamado Hash11, igualzinho se compra uma ação. Eu vou lá na nossa B3, no home broker, digito Hash11 e simplesmente compro, tá? O que seria esse Hash11? Quais são as rentabilidades e custos, tá? O Hash11, ele vai acompanhar um ETF que é listado na Nasdaq, tá? Que é a bolsa de tecnologia americana, que ele se chama Nasdaq Crypto Index, no qual possui uma carteira diversificada com várias criptomoedas, tá? Como é que tá a carteira listada hoje? Hoje é a carteira com Bitcoin, 67%, Ethereum, 22%, Solana, 5% e outras quase que uns 2, 3% ali em várias outras altcoins, tá? Esse ETF, ele varia diariamente, tá? Quando eu comecei a investir nesse ETF, ele era praticamente ali 75% de Bitcoin, um pouco menos de 25% de Ethereum e tinha 1% em umas 3, 4 altcoins, né? Hoje já estão mais altcoins e tá cada vez mais diversificado, tá? Eu acho bacana porque se vier uma outra criptomoeda e superar o Bitcoin, digamos assim,
ela vai entrar na carteira, eu vou estar posicionado. Se o Bitcoin deixar de ficar atrativo, eu estou diversificado no capital, embora majoritariamente, claro aqui que é grande parte da alocação, tá bom? Eu prefiro me posicionar assim, porque eu já crio uma carteira de criptomoeda e não preciso me preocupar com a entrada e saída de outras altcoins, e tem o principal, que é o foco em Bitcoin, em Ethereum, que é as que eu mais sou entusiasta, as que eu mais acompanho, que eu acho que são as melhores, tá bom? Esse ETF tem um custo, claro, tá? Se você investir diretamente na Bolsa Americana, é um custo de administração de 1% ao ano, tá? E na Bolsa Brasileira tem 0,3 a mais, ou seja, 1,3 se você investir no Hash 11 diretamente na Bolsa Brasileira. Como eu comentei, tem alguns critérios para as altcoins estarem elegíveis a participar do índice Nasdaq Crypto Index, como por exemplo, eu vou citar 5. Essas criptomoedas têm que ser suportado por pelo menos 2 custodiantes, tá? Elas têm que ser negociadas pelo menos em 2 corretoras de cripto qualificadas. Elas têm que ter uma representação mínima do mercado, ou seja, tamanho. Elas têm que ter um preço flutuante, uma certa liquidez. E também tem que ter elegibilidade para listagem, tá? Ou seja, assim, não quero me estender muito nesse ETF, mas tem critérios para as altcoins estarem entrando lá e estarem participando. Esse ETF tem uma boa rentabilidade. Eu peguei a rentabilidade aqui de 2023. Esse ETF Hash 11, ele valorizou aproximadamente 111%, tá bom? Menos que Bitcoin, tá? Nicolas, eu quero me expor em Bitcoin na Bolsa Brasileira. Você consegue através do ETF QBTC, tá? O QBTC valorizou bem mais porque o Bitcoin valorizou mais, né? Foi o que jogou, no caso, a rentabilidade da minha carteira de Hash 11 para cima. O QBTC valorizou 147%, um pouco menos do que o próprio Bitcoin. Se você for ver aqui, o Bitcoin no ano de 2023 valorizou 153%. Então, nunca vai ficar igualzinho esse QBTC ao Bitcoin. Por exemplo, eu até peguei em 2022. Em 2022, enquanto o Bitcoin caiu 62%, o QBTC caiu 66%, né? Não tem um range certo do QBTC para o Bitcoin, mas você vê que ele acompanha ali bem fiel a grande parte da rentabilidade do Bitcoin. O Hash 11 é um pouco diferente, tem uma carteira no qual majoritariamente é Bitcoin, como você consegue ver aqui tem uma correlação, tá bom? Mas eu prefiro estar diversificado, tá? Indo agora para o resumo final, aí para umas considerações finais. Pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Investimento em criptomoeda é altamente agressivo, né? Criptomoeda pode valorizar aí em questão de um dia 80, 60, 70%. O Bitcoin está cada vez menos volátil, mas ainda tem muita volatilidade, tá bom? Ainda tem que se provar, por exemplo, no tempo, o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin é comparado muito com o próprio ouro. O ouro é milenar, né? O ouro ele é muito... o homem confia muito no ouro por conta que ele é durável, né? Ele dura vários anos, né? Milenar, como eu comentei. Sem contar que o ouro é escasso, tem um limite de ouro no que pode ser aí minerado também no mundo. Então, o Bitcoin assim tem muita coisa para se provar. Se você for fazer uma carteira de criptomoeda, destine uma porcentagem que não vai atrapalhar o seu patrimônio se ele vir a zero, tá? Então, a melhor forma de você se posicionar em Bitcoin é você já se planejar se o Bitcoin vir a zero. Então, se eu deixar ali 2%, 1%, até 5%, se o cara é muito agressivo, entende muito sobre Bitcoin, eu diria pro cara ficar até aproximadamente no máximo uns 10%. Eu, Nicolas, trabalho com 5% da minha carteira. E como que eu vou administrando? Esse 5% dobrou de tamanho, eu vendo um pouquinho, e não porque eu não acredito mais em Bitcoin, simplesmente para estar rebalanceando a minha carteira. Assim como, se ele cai muito, 5% vai virar uns 2,5%, 3%, eu compro um pouquinho mais para estar também rebalanceando a minha carteira. É um risco que eu já sei qual eu estou correndo. Tem sido muito bom, muito agradável, porque trouxe uma boa rentabilidade, porém é altamente volátil, tá bom? Muito obrigado, pessoal.
Se eu te agreguei com esse vídeo, eu peço para que você me ajude, dá trabalho montar esse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você já conversou sobre Bitcoin, ou alguém que você vê sentido de entender também sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado e tchau!